detalhados de contatos com extraterrestres. Pode não ser adequado a alguns telespectadores. Nunca houve tantos avistamentos de OVNIs. Strange lights, alien life, a UFO. Qual será a explicação para o número cada vez maior de relatos? Quatro especialistas em investigação ufológica estão à caça da verdade. Maureen Ellsbury é uma jornalista respeitada na área. Eu já estudei milhares de casos e a maioria tem uma explicação racional. Mike Barra é um engenheiro aeronáutico experiente. Para acreditar em discos voadores, eu vou precisar de provas físicas convincentes. Os outros dois investigadores acreditam que os alienígenas já estão por aqui. Daryl Sims é detetive particular e ex-agente da CIA. Eu fui abduzido pelos alienígenas. Eles são uma força do mal. E Stephen Jones alega já ter tido contato com os extraterrestres. Existem ETs andando no meio da rua neste momento. Na investigação de hoje, O que eu quero achar é um OVNI. múltiplos avistamentos de OVNIs sobre o Lago Michigan. Uau, todos vocês? E invasões domiciliares com extraterrestres. Eu vi 2 olhos pretos, bem grandes, me encarando. Eu quero saber que criaturas são essas. Eu tenho que sair para respirar. Levam à alegação de uma base alienígena subaquática. Mistérios extraterrestres. Lago Michigan. Nos últimos 60 anos, tem havido cada vez mais avistamentos de OVNIs sobre o lago. Agora, os 4 investigadores ufológicos estão na cidade para descobrir se os extraterrestres estão por trás dessa atividade ufológica e para coletar evidências com moradores locais. A jornalista ufológica Maureen Ellsbury tem mais informações sobre o caso. Alguma coisa bem misteriosa está acontecendo no Lago Michigan e nos arredores. Centenas de pessoas estão avistando objetos estranhos e hoje o lugar é considerado um hotspot ufológico. Faz tempo que isso está acontecendo? Em 1966, o presidente Gerald Ford, que na época era um congressista de Michigan, solicitou um inquérito parlamentar sobre os avistamentos no sul do estado. Tá, interessante. Algum fato depois disso? Sim, em 1994, centenas de pessoas ligaram para a emergência para relatar triângulos vermelhos e verdes estranhos voando sobre o lago. 911, what is the emergency? There is a huge line of lights going across the sky. There's like something in the sky that's really crazy. 2 extremely bright lights look like balls of flame. Também aconteceram eventos assustadores por lá. Mais de 200 navios e 40 aviões desapareceram misteriosamente desde a Segunda Guerra Mundial. Olha esse mapa. Cada um desses pontos vermelhos representa um avião caído ou um navio afundado. Nossa, alguma evidência liga os acidentes à atividade ufológica no Lago Michigan? Já aconteceu de aviões serem abordados e atacados por OVNIs. Talvez tenha sido assim que desapareceram. Bom, o Lago Michigan é um hotspot. Mas se houve presença alienígena, eu duvido que tenha sido do mal. E eu não acredito que tenham atacado nossos aviões. Mas alguma coisa está acontecendo lá. Então vamos começar a nossa investigação. Eu concordo, precisamos ir até esse lago. Mas tem alguma testemunha lá? Tem, eu já agendei com todas. Para estudar as evidências, Maureen marcou uma reunião com os moradores das margens do Lago Michigan. A gente está em Michigan porque começamos uma investigação sobre os avistamentos aqui na área. Eu quero saber quem viu um OVNI ou passou por algum tipo de atividade extraterrestre. Uau! Todos vocês? Diga o que foi que você viu. Eu estava vendo constelações com a minha filha. Então eu tirei os binóculos, olhei direto e vi um triângulo preto. Era muito claro. Por favor, me falem que tiraram uma foto ou gravaram um vídeo. Ah, eu não fiz nada disso. E o senhor de boné? Eu vi 3 luzes bem fortes e redondas. Eu acho que eram pelo menos 5 vezes mais brilhantes que qualquer estrela. E estavam todas alinhadas. Depois pararam e todas elas foram para o sul. Será que não podem ter sido vagalumes a meio metro do carro que te Sem confundiram? chance, sabe? Se eu achasse que existia 1% de chance de eu
ter confundido com alguma outra coisa, eu nunca teria tocado no assunto. Sei. Eu vi um triângulo branco, brilhante e com as pontas arredondadas. Estava flutuando em cima da gente e eu olhei bem de frente. Estava a uns 30 metros do chão. Nossa. E aí, tchan, eu estava com a câmera no pescoço. Destampei a lente e então tirei as fotos. E as fotos saíram boas? As fotos ficaram muito boas. Ficaram ótimas. Ah, que ótimo. Então, você tem fotos e várias testemunhas. Isso. Tá. Seria ótimo a gente conversar mais. Na manhã seguinte, os investigadores vão à casa de Pat Donahue para examinar as fotografias das luzes em formato triangular. Como a Pat disse que tem provas físicas, eu acho que o caso dela é bem intrigante. Eu acho que vale a pena checar. Oi, Pat. Oi, tudo bem? Tudo bem? Oi. Olá. Tudo. Essa é minha filha, Jennifer. Oi, Jennifer. Sou o Mike. Você testemunhou também? Também. Ah, legal. Verdade. Ótimo, ótimo. Então acho que o primeiro passo é saber onde você estava e o que foi que você viu, tá bom? Tá bom. É só escrever pra Foi gente. aqui no quintal. Eu levo vocês lá no lugar Tá bom. onde eu vi primeiro. Legal. Naquela noite eu estava fotografando a lua cheia. E na direção do oeste, eu vi um triângulo lindo e brilhante. Estava atrás das árvores quando você viu ou mais perto que isso? Naquele mato ali, lá no fundo. Nas árvores, lá no fundão. Bem lá no fundo. O Lago Michigan é naquela direção? Isso, Certo. Quando chegou mais perto da pista, eu olhei e pensei... preciso de uma testemunha. Aí eu disse, Jennifer, pode vir aqui um minuto? Jennifer, e o que passou pela sua cabeça? Eu disse, é um triângulo, mãe, é um triângulo. Ficou com medo? Eu fiquei apavorada. Jura? Eu não reagi do mesmo E jeito que ela. por que você ficou com medo? É que eu achei que estava fazendo um barulhão bem alto. Eu tampei os ouvidos e gritei. Ela ficava dizendo, nossa, que alto. E eu olhei pra ela e disse que não escutava quase nada. Então você não ouviu o mesmo que ela? Não. Enquanto Jennifer tremia de medo, sua mãe, Pat, teve uma reação emocional oposta ao OVNI. Ela ficou com os ouvidos cobertos o tempo todo. E de repente eu comecei a rir. Eu senti uma calma, um amor e uma paz que eu nunca tinha sentido na vida. Eu tive experiências de contato por 50 anos. Esse amor forte, essa sensação de calma, de euforia... Eu reconheço o que você está dizendo. Mas você teve medo? Por quê? Bom, eu não estava com medo no começo, antes de chegar mais perto. Eu acho que o barulho foi o que mais me assustou. Então estava flutuando no céu, fazendo algum tipo de barulho ou fazendo nenhum barulho? Isso. De repente eu lembrei, eu tô com a câmera no pescoço. Apontei a câmera e comecei a clicar. Podemos ver? É claro, pode. Vamos lá então. Para o engenheiro aeronáutico Mike, relatos emocionados não são suficientes. Ele precisa de provas físicas e concretas. Bom, você sabe, eu gosto muito da Pat como pessoa, mas eu acho essencial nesse momento a gente confirmar ou eliminar algumas das fotografias. Só para saber se foi fora do normal ou se foi perfeitamente explicável. Bom, Pat, primeiro eu quero esclarecer que ninguém aqui quer julgar o seu avistamento, nem nada disso. O que a gente faz é considerar possibilidades e eliminar tudo que não é viável, tá bom? Sim. E esse é o processo que vamos usar aqui. Além de ter tirado uma foto do OVNI, Pat também usou a câmera para gravar o som que ele fez. Eu gostaria de começar pelo áudio que você gravou desse objeto que passou voando devagar pela sua propriedade. Tá bom. Legal. Muito bem. Sinceramente, esse era o som que eu estava esperando. Se fosse um aerobarco militar, eu esperaria um som desse jeito. O barulho de um motor a jato ou de um sistema de propulsão a ar. O que me deixa desconfiado é que esse veículo é muito mais leve do que o ar. Tá, É um entendi. som interessante. Eu acho que... Eu não tenho mais nada a dizer sobre isso. Eu não quero descartar nada. É que a informação não é suficiente para ir além disso, entendeu? Tá bom. Vamos ver a imagem.
Esse é o triângulo. Ah, tá. Ele ficou indo pra frente e pra trás no céu. Interessante. Nossa, é meio estranho. O interessante é que o fundo não está fora do foco, ou seja, o objeto está bem distante. E está se mexendo bem rápido. E não é por causa do movimento da câmera. Eu tenho uma ideia do que essas formas triangulares podem ser. Tem um objeto chamado balão chinês, que é simplesmente um balão que flutua no ar. Em algumas situações pode ser confundido com um OVNI. Se você quiser colaborar, podemos fazer um teste mais tarde, pode ser? Tudo bem. Os investigadores esperam anoitecer para iniciar o teste com os balões chineses do Mike. Pat, hoje vamos fazer um pequeno experimento. O Steven e a Maureen vão para o outro lado da pista, bem no local onde você viu o objeto triangular saindo, tá? Eles vão soltar alguns desses balões agrupados. Vocês estão com as lanternas aí? Sim. E com os rádios? Confere. Muito bem, então vamos nessa, pessoal. Muito bem. Já chegaram ao local? Já estamos no campo. Então se preparem para soltar 3 balões, tá bom? Pode deixar. Estamos acendendo o primeiro. Pronto. Eu estou segurando a base, pronto. Não vai se queimar. Vamos lá. Só mais um segundo, Mike. Beleza. Estamos prontos. Legal. 5, 4, 3, 2, 1. Pronto, soltamos. Lançar. Olha que interessante. Está formando um triângulo, viram? Apesar dos balões formarem um triângulo, Pat não parece muito convencida. E aí, Pat, o que acha? O balão está se movendo bem mais depressa que o triângulo. Tá. A cor era diferente e o triângulo fazia barulho, mas o balão não faz. Entendi. E aí, ficou parecendo que era um OVNI? Era uma imagem impressionante, sem a menor dúvida. Dá para entender por que algumas pessoas confundem os balões com um objeto não identificado. Mas não foi isso que a Pat viu naquela noite. Formou um triângulo, mas ficou diferente do que eu vi. Na manhã seguinte, bem cedo, Steven e Daryl encontram-se com Pat. Eu tô pronta. Legal. Vamos nessa, moça. Vamos. Tudo bem. O ex-agente da CIA, Daryl Sims, quer examinar a localidade e descobrir se o OVNI deixou alguma evidência para trás quando passou sobre a casa. Eu preciso saber se era exatamente aqui que você estava quando o objeto passou mais perto. Foi nesta área? Foi por aqui. Certo. Eu vou fazer alguns testes Tá e bom. checar essa região. Eu vou circular pela área toda para ver se eu acho alguma coisa. Legal, acho bom. ótimo. Daryl usa um contador Geiger para detectar níveis de radiação mais elevados do que o normal. Ele acredita que os OVNIs se tornam radioativos quando estão no espaço e que deixam traços de radiação ao fazer contato com a Terra. A radiação de fundo normal só faria clique, clique, clique. Quando é mais alta que o normal, faz clique, clique, clique. Que interessante. Não é normal. Eu estou testando radiação residual e eu encontrei um rastro radioativo aqui. O interessante é, este foi o local apontado por ela como o mais próximo que o OVNI chegou. Uau! Muito bem. Interessante. Eu encontrei 3 traços de radiação. Um onde você estava parada e outro perto daquela casa lá que você havia apontado. E está alinhado com aquelas 2 árvores ali e aquela. E parece que tudo aponta para aquela direção. Quando desapareceu, em que ponto do bosque estava? Tá vendo aquele pedaço de céu azul no meio das nuvens? Aquele céu limpo foi por ali. Pat viu o OVNI vir da direção do Lago Michigan e depois desaparecer nas árvores atrás da casa. Daryl está desenvolvendo uma teoria sobre o local onde o OVNI possa estar escondido. Se eu fosse esconder um OVNI para não ser visto depois de ter aparecido de forma descarada no céu,
O melhor jeito de sair de fininho, para ninguém mais saber onde eu estou, seria encontrar um corpo d'água para me esconder. Os OVNIs gostam de água porque é um lugar ótimo para estacionar. Tem gente que pensa que vão para o espaço, mas se já estão por aqui, melhor é ir para debaixo d'água. Eu tenho mais uma pergunta, moça. Tem algum corpo d'água lá atrás? Tem sim. Eu quero ir até lá, faz parte do nosso trabalho. Quando tem algum indício ou possibilidade, a gente checa para ter certeza, é simples. Vamos calçar a galocha e ir até lá, na lama e na água, para ver o que a gente descobre. Tá bom. Vai ser um pântano. Tem que ir de galocha. Olha só, eu fiquei bem sexy de galocha. Da última vez que eu vi uma perna assim, ela estava voando para o norte com uma mensagem amarrada. Desculpa. Parece até que a gente vai para a Antártida. Talvez eu demore para voltar. Se eles pousarem, talvez. Podem te levar embora. Eu fui rejeitado. Eu não tenho problemas nenhum com isso. Você sabe, seria um prazer ir com eles. Os dois investigadores se dirigem ao bosque onde Daryl suspeita que possa haver OVNIs escondidos na água. Aqui é um pântano. O que você sugere? E se a gente seguir a água até chegar a um rio mais fundo e achar os OVNIs? Tem água ao redor de toda essa área. Devem ter chegado aqui de algum jeito. Olha só. Esse deve ser o córrego. Daryl e Steven encontram um rio que corre diretamente para o hotspot ufológico, o Lago Michigan. É exatamente o que eu esperava. É um córrego pequeno, depois o afluente fica maior, vai ficando mais caudaloso e acaba desaguando no lago. Os OVNIs, em lugares como a Amazônia ou Porto Rico, usaram rios, mares e outros lugares como esconderijos e estacionamentos para depois sair e fazer um ataque contra os seres humanos. O que me preocupa é que a Patty possa passar pela mesma coisa que outras pessoas já passaram. Daryl, como sempre, você pinta o diabo pior do que ele é. A maioria das experiências de contato no mundo todo foram positivas. Eles podem ter descoberto uma suposta rota de fuga dos OVNIs até o Lago Michigan. Mas Daryl e Steven discordam sobre os motivos da visita alienígena na casa de Patty. Eu acho que o Steven está sendo ingênuo sobre a situação. Os ETs não vieram para salvar o planeta, a camada de ozônio, nem nada disso. Os ETs fazem coisas horríveis com as pessoas. E a realidade é que transformam a vida das pessoas em caos. Eu tive contatos extraterrestres a vida inteira. E apesar de ter sido desafiador, sempre foi positivo. Eu acredito que os ETs estão aqui para ajudar a gente. E para nos auxiliar no próximo passo da nossa evolução. Os OVNIs e seus pilotos estão aqui pelo benefício da humanidade. E a Patty não precisa ficar com receio do contato. Ela devia aproveitar. É só conversar com eles para você saber como ela se sente. A filha dela ficou ali dizendo que estava apavorada. Você não entende? Daryl, você sabe que não é uma questão pessoal entre a gente. Nós dois temos um foco bem claro, que é cuidar dessas experiências. Então, nós estamos juntos, meu amigo. Vamos ajudar essa moça. Vamos lá. Enquanto isso, na casa, Maureen está conversando com Jennifer, a filha mais velha de Patty, que teve uma reação bem diferente ao ver o OVNI. Jennifer, uma coisa que me chamou muito a atenção quando você e sua mãe contaram a história foi o medo que você sentiu. Por que será que vocês reagiram tão diferente? Eu não sei, talvez... Do jeito que ela reagiu, eu achei que estava sendo quase que... Não sei se manipulada, mas parece que... Eles passaram uma imagem boa para minha mãe. E eu não sei se foi essa imagem que eles passaram para mim. Bom, você viu isso com a sua mãe. O que aconteceu depois? Eu achei que o primeiro avistamento foi como se eles se convidassem para entrar na casa. Maureen está descobrindo indícios de que o alienígena não apenas sobrevoou, mas também invadiu a casa. Eu comecei a ouvir barulhos no meu quarto. E teve uma noite que eu ouvi um barulho bem pertinho de mim. E aí eu vi 2 olhos pretos bem grandes.
me encarando de cima a baixo. Eram olhos mais ou menos desse tamanho. Nossa. Ficaram me encarando. A minha intuição sobre a Jennifer estava certa. Eu não posso provar que o que ela viu foi um ser extraterrestre, mas é nítido que ela está apavorada de verdade. E parece que isso sempre acontece com ela quando os OVNIs são vistos sobrevoando. Com a revelação de que os extraterrestres podem realmente ter invadido a casa, Maureen convoca uma reunião de emergência entre os investigadores e a família. Ela quer saber se Jessica, irmã de Jennifer, também testemunhou alguma atividade alienígena na casa. Você teve alguma experiência, Jessica? Sim, eu tive. Uma noite eu estava indo dormir e eu saí do banheiro e eu vi uma figura pequena, talvez mais ou menos dessa altura, e estava saindo do quarto da minha irmã. Depois parou no corredor e ficou olhando para mim. E estava brilhando como se tivesse uma luz própria, meio fraquinha. E que aparência tinha? Parecia que estava com um manto de capuz. Mas você viu o rosto ou o capuz estava cobrindo? O capuz do manto estava cobrindo. Não deu para ver o rosto. Não, mas eu senti que estava me olhando. E como se sentiu nesse momento? Eu fiquei com medo. Jura? Aí eu corri até o meu quarto e deitei na cama. E depois eu vi alguma coisa espiando pela minha porta. Tinha a mesma altura da outra pessoa? Era um pouco mais alta. Um pouco mais alta. Então você acha que não era o mesmo ET que apareceu antes? Não era, certo. Não estava de manto nem nada. Então você deve ter visto o rosto dessa vez. Vi. Os investigadores ufológicos estão examinando avistamentos de OVNIs nas margens do Lago Michigan. Nossa, é meio estranho, né? Betty Donahue sentiu um arrebatamento quando viu o OVNI sobre a casa dela. Eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Mas sua filha Jennifer ficou apavorada com o encontro e depois descobriu alienígenas dentro de casa. Eu fiquei gritando. Agora, a irmã dela, Jessica, revela que também viu extraterrestres na casa. Então você deve ter visto o rosto dessa vez. Vi. E como era o rosto? O rosto tinha os olhos um pouco maiores que o normal, mas não era nada drasticamente tão grande, não. E o nariz também não era exatamente como o nosso. Era a maior diferença. E ele tinha 3 dedos. E não tinha lábios nem nada. Mas você sentiu que ele estava te olhando? Uhum. Estava olhando para mim. O investigador Daryl Sims alega ter sido abduzido e imediatamente reconhece o tipo de alienígena que Jessica viu. A Jessica descreveu um alienígena cinza e pequeno. É o menos inteligente de todos eles. E pode ser bem cruel. Daryl quer ver se existe algum indício de presença alienígena nos quartos das garotas. Esse é o meu quarto. Agora, me diz... simplesmente, onde a entidade estava e o que aconteceu no quarto? Bom, eu estava olhando a porta. E ele ficou espiando pelo batente da porta. E depois ele entrou e se escondeu mais ou menos onde você está. Certo. Esta é uma luz ultravioleta especial, usada para detectar a presença alienígena. Eles deixam um material parecido com suor. Olha, eu não vejo nenhum indício de uma presença recente. Bom, peço licença para olhar perto da sua cama. O que é isso? Um taco de beisebol. Sentiu necessidade de ter isso por perto? Bom, depois que eu vi aquela criaturinha no meu quarto, eu achei melhor me precaver. Você se sente mais tranquila com ele? Eu me sinto mais segura com o taco aqui. Pelo menos te ajuda nisso, não é? Certo. Da próxima vez que você vir uma coisa dessas, é melhor se defender com um taco maior. Isso não é nada. Mas a verdade é que, na maioria dos casos, esse tipo de coisa não resolve nada. Sério. Acredite se quiser, mas o que funciona melhor contra essas entidades são coisas mentais.
É só você pensar em alguma coisa engraçada e bem interessante e ficar repetindo e repetindo sem parar, até ficar bem bobo e engraçado. Aí eles entram em curto-circuito, não conseguem entender o que você está fazendo. Eu conheço uma mulher que já é adulta até. Ela levantou, pôs o braço em torno do carinha e reagiu assim. Ai, meu Deus! Ela agarrou o capuz dele e rasgou. É a coisa mais estranha do mundo, mas não falha nunca. Uau! É bem fácil. Pode confiar em mim. Eu sei. Eu nunca tinha contado das minhas experiências pra ninguém. Eu só tinha contado pra alguns parentes e amigos mais chegados e... Agora todo mundo vai saber. Eu não teria coragem de rasgar o capuz de um extraterrestre, não. No dia seguinte, a equipe relata as descobertas para Patty. Eu só sei dizer que estão acontecendo coisas com a sua família que não costumavam acontecer com a maioria das pessoas. Eu não consigo avaliar muitas das coisas que aconteceram com vocês. Eu não tenho uma explicação racional para nada disso. Mas o que mais me interessa é o que a gente está investigando, fenômenos estranhos ao redor do Lago Michigan. E agora que sabemos que a sua casa tem ligação com o lago, faz todo o sentido. Eu acho que existe uma ligação de verdade. Sabe, a proximidade com o Lago Michigan não é coincidência. A sua experiência não é igual à experiência das suas filhas. Por favor, cuide delas. Eu vou cuidar e agradeço todos vocês pela ajuda e por todas as informações que me deram. Tomara que surja explicação. É realmente fascinante que a equipe ache que exista uma ligação entre os meus avistamentos, os das minhas filhas e os possíveis OVNIs sobre o Lago Michigan. Já aconteceram muitos avistamentos sobre o lago nos últimos anos. E existem rumores sobre uma base. Depois do que eu passei, acho tudo possível. Os investigadores seguem o rio, desde a casa de Patty até as margens do Lago Michigan, onde centenas de OVNIs foram avistados e inúmeros navios e aviões desapareceram misteriosamente. Esse é o Lago Michigan. Uau, tem certeza que é um lago? Acho que parece mar. Imagine quantos navios já afundaram aí, quantos aviões caíram. Mas por que caíram? Boa pergunta. Maureen entrou em contato com Phil Carver, que, assim como Patty, presenciou vários avistamentos ufológicos sobre o Lago Michigan. Faz anos que eu passo de carro perto do lago e eu vejo discos voadores e esferas prateadas saindo de dentro da água. E depois eles voam até a gente perder de vista. Na maior parte das vezes, eles voam para lá, na direção do oeste. Mais recentemente, Phil viu uma nave vir do lago diretamente à casa dele. Os investigadores vão até a casa de Phil. Chegamos, gente. Vamos descer do carro. Vamos lá. É uma cena de crime, não é? Há umas 2 semanas eu saí de casa e estava um dia lindo. E lá do outro lado da rua, bem em cima daquelas árvores, eu vi um disco voador prateado que ficou pairando ali. Depois ele voltou para o oeste, igual a maioria dos OVNIs que eu vi esses anos todos na região. Eu acho que eles estão vindo do lago ou voltando para o lago. Entendi, então é com certeza oeste, na direção do Lago Michigan. Isso. Quando você fala na maioria dos avistamentos que foram na direção do lago, de quantos você está falando? Sei lá, mais ou menos. 20, dezenas, 30, sim? Dezenas. E o que você viu foram naves? Eram veículos mesmo? Eram naves físicas, sim. Sei. E os eventos estão cada vez mais frequentes e rápidos? Piorou, melhorou? Como é? As coisas estão ficando cada vez mais frequentes. Além de mim, minha mulher e meus filhos já viram. E a gente teve encontros reais aqui dentro de casa. Patty Donahue testemunhou OVNIs provenientes do Lago Michigan sobrevoando a casa dela. Era um triângulo. O Lago Michigan é naquela direção? É, sim. Suas filhas revelaram uma invasão alienígena na casa. Ele estava olhando para você? A testemunha ocular Phil também presenciou vários avistamentos de OVNIs. Eu vejo discos voadores saindo de dentro do lago. E ele acaba de revelar que os extraterrestres também entraram em sua casa.
E a gente teve encontros reais aqui dentro de casa. É a primeira vez que eu tenho uma lembrança consciente de ter visto um ser. E aconteceu aqui, nessa casa? É, com certeza, no meu quarto. E a gente pode entrar lá? Pode, claro que sim. Eu vou mostrar onde aconteceu. É uma boa ideia. Pode entrar, fica à vontade, vão na frente. Obrigada. Mas o que aconteceu aqui dentro? Foi assim, eu estava deitado na cama, no meio da noite. Eu acordei e estava deitado bem aqui. A minha mulher estava dormindo daquele lado e flutuando no pé da cama, mais ou menos aqui, tinha uma entidade suspensa no ar. E parecia estar observando a minha mulher com atenção. Aí eu gritei, sai! Ela olhou para mim e começou a recuar. E foi embora. Olha, eu preciso perguntar, será que não foi um pesadelo? Não, eu estava acordado. Eu estava acordado e vi. A jornalista ufológica Maureen já cobriu muitas histórias de encontros alienígenas, mas está chocada com o que está ouvindo. A história é muito estranha, mas ele tem uma descrição bem detalhada dessa entidade que parece ter saído de um dos meus pesadelos. Mas o ex-agente da CIA, Daryl, acredita que pode descobrir mais elementos da história de Phil usando a hipnose. Às vezes, partes da nossa memória ou informações, principalmente em eventos ufológicos, ficam fragmentadas. Falta alguma coisa aí. Eu acho melhor analisar o seu caso usando hipnoterapia, porque tem alguma coisa, tem alguma parte faltando. A gente pode tentar juntar essas peças para ver se tem alguma outra coisa. Se ninguém se incomodar, eu gostaria de pedir licença para ficar sozinho com você. Obrigada, certo. Phil. Muito obrigado. Valeu. Obrigada. De nada. Eu quero que você relaxe completamente. Fique de olhos fechados. Com os olhos fechados, deixe o corpo relaxar e volte a atenção para suas pálpebras. As suas pálpebras vão ficar tão pesadas e relaxadas que não vão abrir mais. Eu vou segurar sua mão e pedir para deixar a mão bem solta, como se fosse um pedaço de pano, pesada e totalmente relaxada. Durma. Naquela noite, você estava exatamente com essa sensação. Você sentiu alguma coisa no quarto e foi exatamente o que aconteceu. Esses OVNIs e as coisas que você andou vendo na sua vida, você tem alguma ideia de onde vêm os OVNIs? Eu sinto um puxão na direção... De onde? Oeste, na direção do lago. Que lago? Lago Michigan. Lago Michigan? É. Phil confirmou que os OVNIs estão vindo do Lago Michigan. Mas Daryl está ansioso para descobrir se os extraterrestres vistos por Phil são os mesmos que invadiram a casa de Patty. As filhas de Patty viram as cinzas. Onde existem cinzas, geralmente existem ETs mais inteligentes no comando das operações. O que a gente precisa descobrir agora é o tipo de entidade que o Phil tem visto. O que eu te proponho agora é tentar montar uma imagem aqui que represente o que você viu. Se você vir alguma coisa parecida, ótimo. Se não, também não tem problema. Se você conseguisse olhar bem nos olhos dessa criatura, como seria a aparência dela? Eu acho que é mais parecida com essa forma, mas sem as pupilas. Eu acho que esse seria o mais parecido. Esse aí. É bem parecido com os gafanhotos que eu andei vendo. Era do mal. E tinha olhos bem escuros. Uma das perguntas que eu fiz durante a hipnose foi se você sabia de onde essas coisas vêm. E você disse... Michigan? Lago Michigan. É. Então, a gente está pensando que se encontrar alguma coisa, uma base subaquática ou qualquer coisa parecida, e se houver OVNIs realmente frequentando aquele lugar, a minha suspeita é que esse ser é o mais próximo do que está pilotando a nave.
Entre os vários extraterrestres que Daryl encontrou, os gafanhotos estão entre os mais temidos. O Phil identificou a entidade como gafanhoto. Os gafanhotos são responsáveis pela derrubada de aviões. Então eu caracterizo esses seres como muito inteligentes, manipuladores e perigosos. O Steven está acostumado com experiências agradáveis com os ETs. Eu acho que o Steven vai ter uma surpresa. Eu não quero que esses seres estejam no Lago Michigan. Isso me perturba, eu não sei porquê. Esses seres, eu sei lá, eu não quero dizer que me assustam. Eu não quero dizer isso, mas tem alguma coisa neles que me incomoda. Respira fundo. Esse não é o ET com quem eu acredito ter tido contato, sabe? Eu sei lá. Eu quero que você esconda essa imagem, sabe? Eu não quero olhar para ela. Esconde isso. Eu não sei porque eu tô me sentindo desse jeito. Eu não sei o que me deu. Respira fundo. Eu tenho que sair para respirar. Quem pensa que o fenômeno ufológico é apenas uma brincadeirinha e que está tudo bem, está enganado. A questão é que eles são do mal. Eu acho que o Steven ficou abalado, porque ele acredita que toda a vida extraterrestre está aqui para fazer o bem, para ajudar e para cuidar das pessoas. E isso mexeu com a visão que ele tinha. Eu acho que o que está expresso naquela folha de papel é mal, cruel, sei lá. E ele ficou muito incomodado com tudo isso. Eu acho que deu um nó na cabeça dele e ele não estava preparado, por isso que saiu. Eu precisei sair porque eu não queria mais viver aquele momento. Eu resolvi vir aqui fora para tomar um ar fresco e eu me senti observado por ele. Eu tive vontade de sair de perto. Contato extraterrestre, em geral, é uma coisa boa para a humanidade. Isso que o Phil testemunhou, esse gafanhoto, é algo que eu rejeito totalmente. E eu fiquei extremamente apavorado. Investigações do governo sobre o desaparecimento misterioso de navios e aviões. Cada um desses pontos vermelhos representa um avião caído ou um navio afundado. Avistamentos ufológicos cada vez mais numerosos no Lago Michigan. Uau, todos vocês? Novas evidências fotográficas. Nossa, meio estranho. Relatos de testemunhas. Eu tampei os ouvidos e gritei. E alegações de invasões domiciliares alienígenas. É bem parecido com os gafanhotos que eu andei vendo. Tudo aponta para uma possível base alienígena de gafanhotos sob a superfície do Lago Michigan. Os investigadores se reúnem para discutir a próxima jogada. Agora que a gente sabe que o Phil avistou essas coisas, é interessante analisar isso. Esses são todos os navios que sumiram e que ninguém sabe onde estão. E o avistamento do Phil foi bem aqui. É diretamente nessa rota. Sei. Olha isso. Repara no triângulo. Esse é o Triângulo de Michigan. É? Eu preciso mergulhar nesse lugar. E você vai mergulhar? Por que não? Tá, mas por quê? Pra que o risco? Pra quê? Encontrar o quê? A gente falou sobre os OVNIs e sobre o fato de que estão todos vindo dessa área. Se eles estão vindo do lago ou das margens do lago, é bem provável que estejam debaixo d'água. Se isso for verdade, pode existir uma base lá. Na manhã seguinte, a equipe se reúne na Baía de Penwater, na margem do Lago Michigan. Uma equipe local de mergulho concordou em levar Daryl ao local do lago onde Phil havia visto a nave alienígena emergir. Fecha a câmera. Legal. Você está todo preparado, Daryl. O que acha que vai encontrar lá embaixo? Eu vou encontrar um OVNI no fundo desse lago. Daryl, eu estou um pouco preocupada. Olha, essa água está agitada e muito turva. Eu nem sei se você vai conseguir enxergar um palmo à frente do seu nariz. Vai ter que chegar bem perto para ver. Calma, deixa comigo.
Enquanto Daryl se prepara para mergulhar no local onde Phil viu a maior parte da atividade ufológica, Mike se reúne com a historiadora Debbie na esperança de conseguir mais informações sobre os navios e aviões desaparecidos no Lago Michigan. Muita gente acredita que o Triângulo do Lago Michigan existe de verdade. Você também acredita nessas histórias? Nós sabemos de 13 naufrágios na nossa reserva, mas foi documentado que entre 60 e 100 navios desapareceram nessa área. Mas isso não tem uma explicação. Escutou alguma história diretamente de uma pessoa que teve uma experiência estranha no lago? Alguém contou pra você o que aconteceu? Eu mesma tive uma experiência bem estranha quando era criança. Meus pais tinham um chalé no Lago Michigan. A gente estava acampando na praia e a noite estava bonita, estrelada, e de repente apareceu uma luz verde em cima da água. Ela se movia de uma maneira muito caótica. Mas de que jeito? Pra cima, pra baixo, pros lados, enfim. Não tinha nada a ver com um avião. Depois sumiu de repente. A gente voltou pra casa de tanto medo. Nossa. Debbie, muito obrigado por ter me recebido para essa conversa. De nada, foi um prazer. Eu aprendi muito com isso. Foi bem proveitoso, vai ajudar muito a nossa investigação. Foi um prazer, que Foi bom ótimo. que eu ajudei. Ai, que bom, ajudou muito. Enquanto isso, navegando no lago, Daryl está prestes a descobrir se existe uma base alienígena embaixo da água. Daryl não tem ideia do que há embaixo do barco. Mas a 9 metros de profundidade, uma forma começa a emergir. Como a visibilidade está baixa, fica difícil definir que estrutura é essa. Mas ao ser vista mais de perto, a estrutura parece ser de um dos navios perdidos e não de uma base ufológica submarina. Uma hora depois, Daryl emerge com as informações. Isso, agora vire de costas. Perfeito. Ótimo. E aí, qual é a conclusão? Viu alguma coisa lá embaixo? Tem um naufrágio lá embaixo. Tem várias peças do navio espalhadas pelo leito do lago. Mas nenhum OVNI que era o que eu estava procurando. Depois de coletar evidências de várias testemunhas nos arredores do Lago Michigan, os investigadores ufológicos concluem o caso. Tem alguma coisa estranha e sem explicação acontecendo no Lago Michigan e nos arredores. Infelizmente, até agora, eu acho que nós não temos provas físicas que possam dar alguma conclusão definitiva. Eu sou o cara das provas físicas. As conversas com o Phil e com a Beth revelaram experiências bem estranhas, mas eu acho que deve haver alguma explicação natural. Mike, dá para esconder uma cidade inteira debaixo dessa água. Existe uma possibilidade forte de que os OVNIs saiam da água para fazer o que for preciso. Contatos ou abduções. Eu não sei o que eles estão fazendo aqui. Eu não sei quais são suas intenções. Mas acho que a gente vai descobrir em breve. Se as alegações de invasão domiciliar forem verdadeiras, o que será que os extraterrestres querem de nós? Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.